Olá, queridos irmãos, estamos de volta a mais um programa de Frente com o Marcinho. Peço que você deixe seu like, compartilhe todos os vídeos de evangelização da comunidade e nos ajude a continuar evangelizando. E hoje eu tenho aqui a honra de receber uma amiga minha e membro da comunidade Boa Nova, Luciene Yucari. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, Márcio. Porque ninguém sabe que meu nome é Luciene, né? E você fala, seja bem-vinda, Lu, né? É interessante isso. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa. Luciene Yucari do quê? Yasunaka Garcia. Que aliás, assim, foi minha salvação, né? Por quê? Porque toda vez que alguém fala assim, um nome e sobrenome. Aí eu falava Luciene Yucari, eu tinha que soletrar. Yasunaka eu tinha que soletrar. Agora Garcia eu não preciso mais. Luciene Garcia já. Mas Yucari é só um nome ou tem algum significado? Yucari é nome, tipo nome composto. Tipo, sim. Ana Paula, nome português e português, né? Luciene Yucari é o nome brasileiro, né? E o nome japonês. Com certeza tem um significado. Mas e você não sabe? Não, engraçado, eu não sei de Yucari, eu sei de Luciene. Mas de Yucari eu não... Luciene é o quê? Vem de luz, luminosa, alguma coisa assim. E a sua irmã, Priscila Lume, é Lume, né? Dela é Lume. Lume também você não sabe que significado não, tem. Não, sei de nada de significado de nome, não. Nunca procurei essas coisas pra saber, não. Yuka, você é natural daqui mesmo, Yuka? Sou daqui de Campo Grande mesmo. Foi criada lá pros bairros como que chama? Pioneira? Lá é Jardim das Mansões. Não. O nome do bairro é Jardim das Mansões. Tá. Mas a grande região é Pioneiros, então para facilitar a vida, a gente fala, região Jardim dos Pioneiros. Tá, que mansão que tem lá? Nenhuma. Então tá bom. Fazer o quê? E sua profissão, Yuka? Eu sou administradora, sou formada em administração e atuo na área de consultoria. E você se formou faz quanto tempo já? Formei em 2012. 8 anos. Nossa. Yuka, como assim foi o seu encontro pessoal com Jesus? Esses dias a sua irmã esteve aqui, Sim. O pessoal já provavelmente já assistiu, assim... Inclusive, quem não assistiu, assista o vídeo dela, entendeu? Isso, que vocês vão entender muito. Procura lá no canal, entendeu? Porque daí eu não preciso nem responder a pergunta que ele acabou de me fazer. Não, pode responder. Porque sim. É a mesma resposta que ela deu, é só ir lá, assistir e falar, olha, foi igual. Não, pode falar. Como que foi seu encontro pessoal com Jesus? Foi aqui na comunidade Boa Nova. Eu já participava desde sempre, participei da Igreja Católica, fazia catequese. E aí a gente estava fazendo... minha irmã fazia catequese, estava no último ano dela para crismar. E aí o Ricardo, lá da São Judas, trouxe o pessoal da turma dela para vir fazer o retiro aqui na Boa Nova. Quer dizer que você não era da mesma turma? Não, eu não era, mas eu sempre fui meio adiantadinha. Não, isso ela falou. Eu era meio adiantadinha. Aí como eu era meio, assim, eu era próxima do pessoal da turma, eu falei, Ricardo, posso fazer o retiro junto com eles? Aí o Ricardo deixou eu vir fazer. Ele falou assim, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos na época. Certo. Aí ele falou, não, Yuka, pode fazer sim. Aí eu vim fazer o retiro, que era o Retiro 1, né, que chamava. E aí a gente veio fazer o retiro aqui na capela, na época que a capela não era o escritório, era a capela. E aí a gente eu tive a minha experiência com o meu encontro pessoal com Jesus Cristo Eucarístico, que eu nunca tinha tido até então esse momento de saber, é Jesus Cristo que está ali, né? Então foi um retiro muito profundo para mim. Quanto de diferença você tem para aluno de idade? 1 ano e meio de diferença, não dá nem 2 anos. 1 ano e meio. Aí agora a gente vamos entrar nas coisas que a Lume deixou para nós aqui. Por exemplo, a Lume fala que você é uma pessoa extremamente organizada, você é CDF e assim, que quando fala o seu nome, até aqui na comunidade, viu gente? Quando fala o nome da Yuka, tipo assim, é excelência, é ISO 9001, né? É isso mesmo, Yuka, é isso mesmo. Diz que você era muito organizado. Yuka, diz que você, com 4 anos de idade, você já estudava. É isso é verdade isso? Tá, vamos por partes. Organizada, comparada com a Lume, eu sou, entendeu? Como assim? Porque, assim, quando você tem um parâmetro de comparação como a Lume, que não é muito organizada, eu sou super. Então...
Nossa. Inclusive, depois que ela casou, nossa casa, assim, ficou... Quando eu dormia a vida inteira no mesmo quarto que a Sim. Lume, sempre era uma bagunça. Ela casou, de repente, o quarto começou a ficar Começou... organizado. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Começou a ficar bem Você começou a organizado. encontrar as coisas. Pois é. Eu deixava coisa, voltava, estava no mesmo lugar. Nossa. As coisas dentro do armário, não tinha mais roupa em cima da cama. Mas você não sentiu falta disso, não? Ou não sentiu falta nenhuma? Não, disso não. Dela bastante, mas disso não. Disso não. Por isso que eu acho que ela fala que eu sou organizada, né? Mas eu gosto muito da organização, assim, no sentido das planilhas. Né, de pegar dados, informações que estão bagunçadas e colocar para organizar, esse tipo de coisa eu gosto, sim, gosto bastante. Agora, essa história aí, sim, de que eu sou CDF, nerd, tem alguns exageros. Ah, assim, é? Tem alguns exageros. Por que você fala isso? Não, a nerd, assim, o nerd que fala de você que você é muito inteligente, que você gosta de estudar demais. Não aquele nerd tipo eu, assim, que gosta de coisa boba. Né? Não, eu gosto de estudar, claro, gosto bastante de estudar, mas o meu perfil sempre foi assim, um perfil mais de assim, eu gosto de assistir aula, de ler livro, eu gosto de ler, mas eu não sou aquela pessoa, nunca fui aquela pessoa que chegava em casa e ficava a tarde inteira com a cara no livro, sabe? Eu era mais de fazer tarefa, sempre gostei de fazer tarefa, gostava de fazer as tarefas e tudo mais. Mas você é uma criança diferente. Eu era. Você é uma criança diferente. Você gostava de fazer tarefa. Eu gostava. Eu gostava de chegar na escola e ser a única da turma. Sabe aquela pessoa chata da sala que o professor falava assim, vamos iniciar a aula. Aí ele falava, professora, a senhora passou a tarefa. É verdade. Ninguém tinha feito, só você e você vai lá. Eu era dessas. Aí todo mundo, fica quieta, guria. Quando eu era mais novinha, na adolescência eu parei com isso, porque ele pega mal, né, na turma, né? Você era aquela que sentava lá na frente? Não, porque tinha mapa de sala, os professores que escolhiam, né? Aí geralmente eles colocavam os mais bagunceiros na frente. Ou então as pessoas que eram muito baixinhas na frente, para conseguir assistir a aula. E então a sua, por exemplo, o ensino médio, o ensino fundamental, você fez aonde? Eu fiz na Masse. Tudo na Masse? Uhum. Eu estudei em 2 escolas só. Eu estudei numa escola bem pequena, que nem existe mais. Tinha 5, 6 alunos por turma só na escola. E aí eu acho que na 3ª série... E desses 5, 6 alunos, você era a mais aplicada. Os outros 4 ficavam bravos com você. Professor, cadê a tarefa? Eu lembrei de um negócio agora. Quando faltava algum aluno da turma, os pais tinham o costume de mandar caderno do aluno para fazer as anotações e tal. Aí a professora sempre dava para mim. Aí eu copiava no meu caderno, copiava no caderno do colega que faltou, porque eu escrevia rápido. Sério? É sério. Era minha função. Céu. A Lume também deixou algo para nós aqui. Diz que você com 4 anos, além de você já estudar, diz que você usava um óculos com correntinha. Que conversa que é essa? É verdade. Com 4 anos não, que eu comecei a usar óculos com 9 anos. Eu já usava 1,5 grau. Então ela exagerou, ela falou 4 anos lá. Olha aí, já. Mas eu usava correntinha, isso é verdade. Eu ganhei da minha madrinha correntinha. Aí eu achava bonitinho que ela era de miçanguinha, assim. E aí eu usava. Mas isso com 9 anos? Uhum. Sim. Yuca. Ninguém tirava sarro, Yuca? Meus irmãos, de tudo. Eles sempre tiraram sarro, mas eu não ligava muito, não. Que tipo de apelido carinhoso que eles davam pra você? Até hoje, né? A velhinha. Eu sempre fui a velha dos irmãos, eu sou a caçula. Você é a caçula e é a mais... Eu sempre fui a velhinha. Sempre fui a velhinha. Imagina que eles não pegavam no seu pé. Demais. Porque, assim, eu tenho alguns hábitos na vida que eles falam que é hábito de velho, entendeu? Mas não é hábito de velho. Não, tipo, fala então. Qual? Tipo assim, eu, desde criança eu sempre gostei de tomar chá sem açúcar. Qualquer chá, assim, eu gosto de tomar chá. Eu, quando era adolescentezinha, fazia crochê, tear. Ah, não é coisa de velho? Não, lógico que não. Yuka, pelo amor de Deus. Aí eu era velhinha por causa disso. E porque eu também sempre fui a que dava bronca neles. Eu era caçula, mas aí... Você fazia crochê? Fazia. Eu esqueci até. Não esqueci, né? Mas nunca mais fiz. Mas... Yuka, não. Ó, tem um pouco de razão nesse apelido seu, mas tudo bem, né? Vamos lá. Yuka, você vai para São Judas Tadeu, você participa lá, você vai, pelo que eu entendi, você vai meio infiltrada, né? Meio querendo chegar nas cabeças, depois você vem e faz esse retiro aqui na comunidade que a Lume falou também, né?
Você vê em todos os retiros, se eu não me engano, nós fizemos 3 ou 4 aqui. Foram 3 aqui. 3, isso, né? E aí depois vocês foram lá na São Judas e fizeram lá, só que aquele lá eu acho que já foi retiro de dons, que vocês fizeram lá com a gente. Mas eu fiz todos. Ah, é verdade, nós fizemos um lá. Só que não foi assim, foi assim, de um dia, né? Era no domingo, acabou a missa e vocês passaram o dia com a gente lá. Entendi. Mas eu fiz todos aqui, E aí eu fiquei encantada com Jesus Eucarístico, com a ação do Espírito Santo na minha vida. Descobri, assim, a verdadeira devoção mariana que eu nunca tinha tido. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, quando eu vim, porque minha família sempre foi devota de Santa Terezinha. Sim. Meu pai é lá de Vicentina, que a devoção a Santa Terezinha é muito forte. Minha mãe sempre foi devota. Tem um santuário lá, né? Tem um santuário de Vicentina. Toda vez que a gente passa lá pela região, meu pai faz questão de visitar, né? A gente sempre vai com ele. Seu pai também é amigo de todo mundo lá, né? Principalmente das freirinhas, né? Mas também a cidade não é muito grande, então não é difícil de ser amigo de todo mundo, né? Mas seu pai é diferenciado. Mas meu pai é de lá, de Vicentina, e ele é bem comunicativo, gosta de conversar com as pessoas onde quer que ele vá. Então, quando eu vim aqui para a comunidade, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu entrei na capela, era Santa Terezinha. E não era uma santa que eu via muito comumente nos lugares, né? Então, foi uma coisa que me atraiu, que me chamou bastante atenção aqui. Então, aí depois disso, como que você... eu vou citar a Lume, gente, porque as duas como andavam sempre juntos, não tem como... Tem gente que acha que é a mesma pessoa, inclusive. E não é. Eu ia falar Lume, não, mas não é a Lume. Hein, Yuka? Mas assim, quando que você faz... aí você meio que se encanta a comunidade, mas assim, tem um certo vácuo de um ano e pouco aí, para depois vocês virem fazer o acampamento. Você fez junto com a Lume? Não, eu fiz bem depois dela. Eu fiz em 2010. Ela fez o 5º, eu fiz o 10º. Porque quando ela fez o acampamento dela... Por causa da idade também? Eu era bem novinha. Mesmo assim, o Ricardo até tinha falado pra mim, né? Você tem interesse em fazer, mas na época eu não dei muita bola pra isso, não. Entendi. Porque eu fui uma das únicas pessoas, acho que não foi no encerramento do acampamento do Ricardo. Todo mundo que foi no encerramento do acampamento do Ricardo ficou louco pra fazer acampamento. Aí eu não sei se eu tinha um compromisso, eu acabei que eu não fui nesse encerramento. E aí, no 5º acampamento, saíram 5 pessoas lá do nosso grupo para fazer. E aí eu comecei a frequentar o grupo de oração primeiro. Porque a Lume começou a vir no grupo de oração e eu vinha direto com ela. Eita, vocês vinham lá do Jardim das Mansões? Sim, Jardim das Mansões. E o grupo ainda era ali na antiga capela ou já estava aqui no salão? Não, já estava aqui no salão. Já estava aqui no salão. Terça-feira, na época. Era terça-feira, verdade. E aí a Lume vinha aqui porque ela fez os amigos dela, ela ajudava de vez em quando no Ministério de Música. E aí eu vinha junto com ela. Aí eu comecei a frequentar o grupo de oração, aí depois de um tempo que eu fiz o acampamento. Isso em 2010? 2010. Qual que foi o acampamento? O 10º. O 10º? Que foi o Luizão que coordenou, né? Minha líder maravilhosa, Aline, sua esposa, olha aí, líder capacitada. A líder capacitada. Era capacitada. Eu tive meu trio de líderes mais top. Foi a Margarida, o Zé Aparecido, da tia Maria, e a Aline. Foram maravilhosos meus líderes. Com certeza. Tem altas histórias da Aline. Foi a primeira vez que ela foi líder. A Aline foi comigo. Ai, meu Deus do céu. Mas aí você conhece a Margarida, conhece o seu Zé. A Aline você não conhecia de antes, não? Sim. Ou só de vista? De vista só de vista. Eu via vocês dois falando, a Aline dando alguns testemunhos dela, mas assim, não tinha contato próximo com ela, não. Eu acho que ela nem sabia quem eu era, de vista, assim, tipo... Sabia. Assim, às vezes eu confundia com a Lume, mas... Ou então a irmã da Lume, por exemplo. Podia ser, né? Também, pode ser. Também. Então, Yuka, você também, graças a Deus, diante de tudo isso que você já falou para nós, você também é pregadora do Evangelho. Você se tornou pregadora e você tem uma afinidade muito grande com as crianças. Sim. Eu vejo que você, além de afinidade, você tem uma forma uma didática com criança. De onde surgiu isso? Foi já na sua adolescência? Sua mãe? Como que surgiu
você começou a perceber que você tinha essa afinidade para trabalhar com criança? Foi aqui na comunidade. Foi aqui? Foi aqui na comunidade. Eu nunca tinha trabalhado assim com criança. Assim, quando minha mãe era catequista, eu gostava de ir na catequese dela para ficar perto das crianças. Ela dava catequese para uma turma bem novinha. Uhum. Então, eu sempre, assim, eu tinha esse interesse, né? Mas aqui na comunidade, quando aconteceu o primeiro acampamento Mirim, me chamaram para servir no acampamento Mirim. E eu falo que aquele acampamento foi o divisor de águas no meu sentido de pertença para a comunidade. Foi o primeiro acampamento Mirim. Aquele momento que eu falei assim, nossa, aqui é o meu lugar. Porque eu estava servindo no acampamento e eu vi assim as vidas que foram transformadas daquelas crianças, desde muito novas. E aí aquilo me fez pensar muito, né, no processo de evangelização das crianças. Porque as crianças que são evangelizadas crianças não vão precisar passar por tudo aquilo que os adultos passaram, que tiveram o processo de conversão deles muito mais lá velhos. na frente, né? Então são vidas inteiras poupadas, são a salvação entrando na casa desde as crianças muito novas. Então aquilo me atraiu de uma forma muito grande, que aí depois, quando veio o convite da comunidade, né, para eu poder servir mais, assim, né, tanto aqui no grupo de oração das crianças, né, no grupinho das crianças, quanto no acampamento Mirim, era a minha única certeza do sim, entendeu? Era esse servir com as crianças. E eu sou apaixonada por elas. Eu sou meio brava com as crianças, mas... Como assim? Eu nunca vi ser brava com as crianças. É porque você não vê assim, né? A braveza sua cativa elas, porque... Mas eu acho que é exatamente isso, sabia? Que hoje em dia, essa geração é uma geração criada muito assim... Sem limites. Eu posso tudo, eu tenho direito de fazer tudo, que quando chega alguém e dá um limite para elas se sentem amadas na correção. Elas se sentem amadas por causa do limite. Então eu sou brava, não nego que eu sou brava com elas, mas mesmo assim a gente se dá bem. Se dá bem. Né? O primeiro serviço seu no Mirim foi como? Onde você estava? Você já estava na pregação? Não, estava na recreação. Estava na recreação? Estava na recreação. Aí você já se encantou com a gurizada? Sim, né? Demais. Aquela coisa da criançada correndo de um lado pro outro, gritando, todo mundo perdido no banheiro, que as crianças não sabem que roupa que é dela, que não é. Você achou legal isso? Eu achava aquilo o máximo. Porque e aí depois chamou você, não sei por que apelidaram você de velhinha, então, porque na verdade você não é, você tem um coração de criança, você gosta. Velho sou eu se eu estivesse lá eu tava perdido. É o máximo banheiro de acampamento mirim com criança, porque elas não sabem qual roupa que é delas. É sério. Você acha bom isso? Joga a roupa para um lado, joga pro outro, você olha pro chão, aquela roupaiada toda assim. Toda vez que uma mãe fala assim, ai, minha filha vai fazer o acampamento mirim, que diga que você me dá? Faz a mala junto com ela, só essa. Explica, essa roupa é sua, essa é sua, essa é sua, essa é sua. O próximo acampamento vai ser eu e o Leandrinho que vão animar. Já pensou? Eu e o Leandrinho lá? Naquela paciência que nós temos. Nossa Senhora. E quem estava pregando esses primeiros acampamentos foi a tia Leila, né? Foi a Leila de Guatemi. De Guatemi. Que foi um presente, assim, nossa, né, para a comunidade. Maravilhosa. Como que ela tem um dom, assim, de cativar as crianças, e não só as crianças, né, os adultos que estavam lá por perto, e a gente ouvindo a pregação da Leila, era atualizado para nós, os adultos, sim, né? Porque ela tem um dom fantástico, né? Verdade. Tia Leila, te espero aqui, hein, tia Leila? Tá me devendo a entrevista. Tia Leila e meu amigo Claudinei, né? Meu amigo Claudinei também tá me devendo, mas vai sair essa entrevista. Estamos com saudade de vocês. Com certeza. E aí, como que você começa o caminho vocacional na comunidade? Você sai do acampamento, aí você começa a participar, mas você já participava com a Lume do grupo de oração. Sim. E aí você faz o acampamento, e como que é esse início de caminho vocacional? Se eu não me engano, 2010 foi quando a gente reabriu o caminho vocacional. Eu não lembro se a Lume veio nessa leva, eu acho que não. Eu acho que ela veio depois, né? Eu acho que eu entrei em 2012. Eu entrei em 2012. No caminho vocacional. E aí eu estava participando já do grupo de oração, servia, tinha aqui na comunidade algumas formações, retiro, alguma coisa que tinha, eu servia. Mas aí acho que foi início de 2012, eu recebi a carta, que na época eu recebi a cartinha. Eu recebi a carta, o convite, para entrar no primeiro elo. Na época era direto o primeiro elo, né?
Hoje já tem, Tem antes um do ADV. primeiro ela tem ADV. Uhum. E aí você começou o caminho. Você já estava namorando, casado? Como que você estava nessa época? Eu já estava namorando na época, só que esse ano de 2012, que eu entrei no caminho, foi o ano que eu viajei. E aí, Viajou para onde? fui pro Canadá. Ah, foi esse é ano. verdade, é isso que eu ia perguntar. Você foi pro Canadá, É. né? Depois você conta um pouco dessa experiência do Canadá. Inclusive, você que era o formador dessa minha primeira turma. Era eu? Era você. Vixe, mas faz tempo, meu. É, 2012, 2013, não era isso? Só que aí, o que aconteceu? Em 2012, eu viajei, e aí tinha entrado no caminho vocacional só eu, e o Felipe, eu já estava namorando com ele. Aí, como eu viajei, eu fiz de novo o primeiro elo, 2013, e o Felipe tinha recebido o convite. Então foi assim, foi um presente, né, de Deus para mim, na verdade, eu ter feito o primeiro elo de novo, porque eu consegui fazer junto com ele o caminho vocacional inteiro. Aí durante o caminho vocacional a gente noivou, a gente casou, e aí quando a gente fez o voto de consagração permanente, nós dois já éramos casados. Nossa, que legal. E como que você conheceu o Felipe lá na São Judas ainda? Não, na verdade assim, o Felipe, ele já me conhecia antes de eu conhecer ele, porque uma vez eu fiz uma propaganda. Propaganda do quê? De uma faculdade aqui de Campo Grande. Falou! Né? E aí ele me viu naquela propaganda, meu rosto marcou. Isso porque você tem vergonha, né? Imagina se não tivesse, né? Mas tudo bem, vai. Eu não sei, até hoje eu não sei como que eu tive coragem de fazer aquilo. Eu fui no estúdio gravar. Eu parava na frente da câmera assim e eles davam a minha frase era: eu quero palestras, eventos. Era essa a minha frase. Você tá brincando? Eu não lembro disso, Yuka. Eu era adolescente na época eu vou caçar esse... Leandrinho, vamos caçar esse vídeo, Leandrinho. Vamos caçar pra colocar aí. E aí o Felipe assistiu essa propaganda e meu rosto marcou pra ele. Aí depois de... Sem te conhecer, sem saber nada? Não me conhecia. Aí passaram-se, sei lá, uns 5 anos por aí. E aí, na época, a Lumi estava muito amiga do Dida. E aí, muito amiga. Acho que eles não estavam namorando ainda. Ah, sim. Mas aí o Dida tocava lá na Maria Mãe da Igreja, junto com o Felipe, nas missas. E aí um dia a Lumi falou assim, vamos lá, o meu amigo Dida toca nessa paróquia, vamos lá. E aí eu fui lá, e aí nesse dia eu conheci o Felipe, que estava tocando com o Dida. Aí o Felipe me viu e falou assim, você não é aquela menina, aquela japonesa, que fez aquele comercial? Eu falei, sou eu mesmo. Mas ele falou desse jeito, aquela menina, aquela japonesa? Ele falou assim? Sei lá, mas foi alguma coisa assim. Foi alguma coisa nesse sentido. Você fez aquela propaganda. Eu falei, fiz aquela propaganda. Sim. E aí, então, ele me conheceu antes de eu conhecer ele. Só que aí a gente se conheceu, a gente ficou amigo, a gente ficou, sei lá, alguns anos como amigos. E aí, depois de um tempo que, começamos a namorar. E aí, não teve, tipo assim, naquela época já tinha o WhatsApp, com certeza. Não teve troca de mensagens, nem nada? Não tinha WhatsApp, nada, era SMS. SMS ainda? A gente trocava mensagem por SMS. Eu ainda lembro que a gente trocou numa virada de ano, assim. Eu fui pra Miranda, passar o ano novo com a minha família. Olha o Felipe, E ele mandando SMS pra mim lá, e na virada de ano, coisa e tal. A gente, na amizade. Mas eu era meio bobinha, não percebia isso. Todos os meus amigos da face da terra já sabia. Que, eu tava ligado. Que tinha um clima no ar. E a Lumi, não tirava sarra? A Lumi, o Rio, não tirava sarra de você, não? Falou, acorda, você não tá vendo? Não, a Lumi tomava cuidado, porque eu era meio arisca com relacionamento. Eu era meio assim, sabe? Aí a Lumi tomava cuidado. Aí, vou contar uma dessas. Tipo assim, cuidado era o medo, mas o cuidado era o medo. Uma vez, eu comentei com a Lumi com o Dida, né? Falei, eu queria fazer aula de dança de salão, só que não tem ninguém pra fazer comigo. Aí o Dida falou assim, chama o Felipe. Eu falei, Felipe, o que tem a ver o Felipe? Meu amigo e tal, mas nada a ver. Porque o Dida, ele não sabe disfarçar as coisas, entendeu? Não, o Dida, imagina. Aí depois a Lumi me contou, ela falou assim, aquele dia eu falei pro Diego que não era pra ele ter feito aquele comentário, que senão você ia desconfiar e tal. Mas não desconfiei, porque eu era meio bobo. Você tá brincando, você nem jogando. Eu vou contar essa, a Lumi e o Diego, a gente tinha a nossa panelinha, né? Dos amigos. Aí era a Lumi e o Dida, aí tinha a Bia e o Leandro, eu e o Felipe. E aí a gente ia sair, tipo, os 6. A Bia e o Leandro, eles estavam... Acho que já estavam... eles iam casar. Vocês já tinham casado? Não. Já tinham casado. A Bia e o Leandro já tinham casado. E aí a Lumi e o Dida estavam namorando. Aí a gente ia sair e tal. Aí eu e o Felipe, no meio dos casais, assim. E eu não desconfiava.
Ah, para, Yucas! Tá Verdade, brincando? ele Não, foi- aí, quando é assim, eles pegaram e deixaram a cadeira de vocês dois juntos ali, pertinho um do outro. Sim, verdade. Uma vez, na casa do Leandrinho e da Bia, a gente ficou do lado de fora, assim, na varanda. Todo mundo lá, a gente ligou um sonzinho que tava roupa nova, que eu sou falando, né? De repente sumiu todo mundo. E eu fiquei sozinha lá, eu e o Felipe assistindo DVD do E Roupa você? Nova. É, Ah, para, Yucas! é. O Diego era... Os irmãos ajudando vocês lá perdidos. Meio Você perdida. não, você, né? Eu meio perdida, né? Não, mas tá certo, porque daí senão se logo de cara eu soubesse, eu assustava, entendeu? Porque eu era meio assustada com as coisas. Mas aí, uma vez a gente tava lá em casa, que foi nesse dia que eu descobri, né? Que aí o Felipe me contou. Ah, quanto tempo passou isso? Um tempo, uns meses, não muito, assim, Ah. não sei. Não foi, tipo assim, 5 anos desse jeito, não. Só você boiando, todo mundo se ajudando e você boiando. Aham. Ai, Naquele dia foi Lucas, só super você. engraçado, que a gente tava na casa dos meus pais, de novo, o Leandro, a Bia, o Dida, Lume, eu e o Felipe, nós 6. E aí eu acho que os meninos estavam jogando Sexteto. videogame, alguma coisa assim. E aí todo mundo saiu da sala, eu fiquei sozinha na sala com o Felipe. De novo. Aí o Diego entrou na sala assim, e o Felipe não tinha falado nada pra mim, assim, a gente tava conversando numa boa. Na descrição do Diego. O Diego é uma descrição que só ele. Ele chegou super discreto na sala, assim, andando de ré, de costas. Ué, que descrição que é essa? Aí ele falou Desengonçado do assim, jeito que ele pessoal, é? desculpa aí qualquer coisa, eu só vim pegar uma Coca-Cola. Pegou a Ué, Coca-Cola e saiu. desculpa qualquer coisa, como assim? Parece um pinguizão desengonçado, andando de costa ainda. Daquele tamanho, super discreto ele. Mas e aí, ele pegou e aí saiu, aí o Felipe tomou coragem. Sim. E como você recebeu a notícia? Que até então, vou acreditar em você não sabia de nada. Não, mas tava começando a desconfiar que tava ficando... Ainda bem, né, Não, Yuka, tava pelo amor começando de a achar Deus. que tinha alguma coisa ali, entendeu? É. Eu recebi a notícia, eu fiquei feliz, eu fiquei bem feliz, assim, no dia. Mas aí depois que ele falou pra mim, né, dos sentimentos dele, a gente demorou acho que mais ou menos um mês ainda pra começar a namorar. Eita! A gente se via, conversava e tal. Até presente de aniversário eu dei pra ele nesse período. Mas aí a gente demorou um tempinho e aí a gente começou a namorar. E aí vocês casaram quando? A gente casou dia 16 de janeiro, eu não lembro o ano. Olha! Vou fazer uma emenda aí, hein? Eu não sei que ano que eu casei. Eu sei que... Você não lembra nem quantos anos vocês têm de casado? Não, vou fazer 5 em janeiro. Então, agora. É só foi voltar. em 2015. Não, foi 2016, né? 2016? Vou fazer 5 em 2021. Ah. 2016. Lembrei, Ai, 16 de janeiro de 2016. Ufa, né? Ufa. Yuka, voltando um pouquinho atrás aqui. O que você foi fazer no Canadá? E qual que foi a sua experiência lá? Eu fui estudar, fazer intercâmbio É. de inglês mesmo, fazer curso de inglês lá. E você já tinha terminado a faculdade já? Tinha terminado a faculdade. Ah. E aí, naquele momento da vida que eu não estava nada certo, profissionalmente falando, aí eu fui lá fazer o curso. Aí eu fiquei 3 meses lá. Foi uma experiência muito boa, muito louca, assim, muito diferente, né? Uma experiência... Eu fiquei 1 mês em casa de família e depois eu aluguei um apartamento lá, um quarto, na verdade, para dividir com uma outra pessoa lá. Mas por que você saiu da casa de família? Porque era o combinado já? Que você ia ficar um mês só? Eu me sentia muito sozinha lá. Porque gosto de falar, gosto de ter gente perto e tal. E eles eram assim, cada um no seu quarto, cada um na sua. Então eu chegava da escola no final da tarde e aí eu ficava a noite inteira sozinha. Eu até quis voltar, eu queria voltar para Campo Grande. Porque eu tava sentindo assim uma solidão assim tremenda, eu não tava conseguindo. Eles não conversavam com você? Não tinha tipo muito assim? pouco. Quase contato nenhum, nem nas refeições, nada disso. O contato era mínimo. Tipo assim, cederam a casa pra você, você se vira aí, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Aí eu quase voltei, só que aí apareceu, foi um presente de Deus na minha vida, que apareceu essa oportunidade de alugar um quarto, dividido com uma pessoa que eu nem conhecia. E aí eu agarrei essa oportunidade. Eu falei, não, eu Mas vou. a pessoa era brasileira? Era brasileira, por coincidência também. Porque eu fui ver o quarto. E aí o rapaz que estava alugando, ele perguntou, você tem alguém para ficar com você? Eu falei, não tenho. Ele falou, tem uma outra pessoa vindo ver. Se você quiser esperar para ver se vocês aceitam dividir o quarto juntos. Aí chegou, era uma brasileira, Cecília, lá de Brasília. Nossa. E aí a gente se deu super bem. Tem contato com ela até hoje ou não? Nas redes Tem? sociais, assim. E a gente se deu super bem, foi muito bom. E a gente virou muito parceira. A gente ia no mercado junto, a gente ia passear junto. E aí isso me segurou, eu consegui passar pelo... Aí ficou só 3 meses lá. Você ia ficar mais tempo? Não,
Os 3 meses. Era 3 meses mesmo. Mas eu fiquei muito encantada com a educação deles, a cultura deles, as opções que tem lá e tudo mais. Na época, hoje em dia eu sei que o Canadá está num processo bem diferente, né, em relação à religião. Mas na época as paróquias, né, as igrejas católicas eram presentes, tinha missa assim, todos os dias, perto de onde eu estava, tinha missa todos os dias, várias horas por dia, entendeu? Então, que legal. E lá que eu acordei para a realidade de assim, nossa, eu participo de uma igreja que ela é universal mesmo, que ela é católica, porque eu participava da missa lá e eu vi o pessoal participando aqui, a mesma liturgia, então, sabe, aquilo foi uma coisa assim que foi uma alegria, né? E na época que você teve esses 3 meses lá, não era época de frio, né? Porque você está falando que saía quase todo dia. Não. Eu cheguei lá eu peguei a primavera. Na época que eu cheguei, estava acabando o inverno, então estava frio, mas assim, não era aquele frio insuportável. Então você teve sorte, porque o Padre Bruno, que já esteve aqui conosco, né? O Padre Bruno conta cada história lá, diz que era frio abaixo de 0, neve, e pegou a época da pandemia ainda, diz que ele ficou não sei quantos meses sem sair de dentro de casa, de dentro de onde ele estava. Ele pegou inverno, não. Só que eu também fui para Vancouver, que é uma cidade que não é tão fria comparado ao restante do Canadá. No inverno é frio, mas é menos. E o calor de lá é igual de Campo Grande. Quando eu saí de lá, estava no início do verão. É um calor insuportável lá também, igual aqui. 37, Nossa. 38, 40 graus. E as comidas de lá, Yuka? Como que era? É diferente, bem diferente da nossa, né? É bem diferente, mas Você se adaptou? Olha, não muito. Na verdade, no primeiro mês que eu fiquei lá, como eu fiquei na casa de família, a família não era canadense. A família era... o pai era africano e a mãe... Ixi, esqueci agora. Mas era asiática, alguma coisa assim. Então, eles não tinham a culinária canadense mesmo dentro da casa, sabe? Mas eu não me adaptei com o tempero deles, era tudo esquisito. Mas que tipo de comida que tinha? Por exemplo, arroz e feijão nosso não tinha. Não, era muita leguminosa, assim, muitos grãos com uns temperos que eu nem conheço. E tipo fast food, lanche? Muito comum, muito comum. Fast food, assim, em toda esquina. Loja que vende, tipo, donuts, essas coisas assim, em toda esquina também. E pizza. Lá é muito comum, tipo, em toda esquina, toda quadra tem um lugar que vende pizza em fatia, por exemplo. Que foi uma coisa que eu me alimentei muito, porque a Cecília, que morava comigo, ela trabalhava numa dessas. Então, no final do expediente, ela levava os pedaços que sobravam para o apartamento. Mas e as pizzas lá, são gostosas? Não é igual massa aqui. Fina ou não? É massa fina, só que não é igual aqui, que é dessa grossura assim de recheio, né? Dessa altura de recheio. É bem pouquinho. Mas é boa. Era boa. Eu comi muito. esse boa seu, assim, você ficou bem duvidado. Eu comi bastante pizza lá. Nossa. Não comeu bastante pizza onde? No Itália? Não, Canadá mesmo. Canadá. Mas aí quando a gente foi morar no apartamento, como ela era brasileira, a gente começou a fazer comida nossa. Comprava arroz, um feijãozinho, a gente mesmo fazia. Aí no apartamento tinha fogão, tinha essas coisas tudo assim? Aí a gente cozinhava. Que legal. A experiência então foi boa? Foi muito boa. Boa, aprendeu bastante? Aprendi bastante. Conheci muitas pessoas de países diferentes, de outras culturas. Foi uma experiência muito boa. Que legal. Lume, olha aí. Mas pode chamar de Lume que eu respondo, eu tô acostumada já. Yuka, você viu, né, gente? Não foi combinado isso, não. Yuka, lembra aí, traz na mente, se não lembrar pode ser qualquer fato também, mas um fato engraçado desse tempo de caminhada. Se você lembra de algum... Com o seu cunhado eu sei que deve ter bastante. Tem. Com o Dida deve ter bastante. Mas você lembra de algum fato engraçado nesse tempo de caminhada, aqui na comunidade, às vezes lá no como que era o nome do grupo de oração lá da São Judas? Era... Não, o grupo jovem, jovens era o Ágape. O Ágape. Ou às vezes no acampamento. Acampamento eu tenho um monte de história, mas infelizmente não dá para contar aqui da Yuka, viu, gente? Mas fica para a próxima. Mas você sabe mais de história engraçada do que eu mesma. Não, mas quando eu gosto de ouvir da pessoa. Não, tem umas que eu não posso contar, porque depois já era bullying. Mas, mas pode contar. Não, eu não vou falar de mim, eu vou falar dos outros. Já que você falou do Dida, eu vou falar do Dida.
Teve uma vez que a gente estava no retiro, que ele foi ajudar a gente, não foi aqui na comunidade, foi em outro lugar. E o Dida estava lá ajudando a gente no som e teve um momento lá na capela, né? E tinha um monte de jovem, o Dida já era maior de idade, já era adulto, e tinha um monte de jovenzinha de 14, 15 anos fazendo e tal. E aí teve um momento X lá, e aí a gente ouviu um grito assim desesperado, parecia que era uma das adolescentes, sabe? Gritava e chorava, abriu o berreiro. Eu falei, gente, tem uma menina passando mal, deixa eu olhar. Eu fui lá, era o Dida. Ah, para! Não para! E disse que estava ajudando lá a cuidar do som pra gente. Ele entrou assim num desespero tremendo, mas entrou pra história. Entrou pra história. Porque o Dida quando chora, assim, é difícil chorar, mas quando chora, rapaz do céu. É um choro esquisito. É esquisito? Eu falo que cada pessoa tem o seu jeito de chorar. Tem gente que chora esquisito. O Dida é um que chora. Ele chora esquisito. Tá. Olha, muito boa a nossa entrevista, né? Mas assim, a gente já vai terminando. Queria que você deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos assistindo, Yuka, diante das coisas que estão acontecendo, né? Acabou de passar por eu não digo que passamos a pandemia, ainda estamos. Eu estou até com medo, eles estão falando de segunda onda e tudo mais, né? Mas deixa uma mensagem para que as pessoas voltem para a igreja. Sim. Os que, graças a Deus, aqui na comunidade a gente está tendo uma adesão das pessoas. A gente tem feito posso dizer, uma campanha, né, para que as pessoas voltem, e as pessoas estão voltando. Porque nós precisamos de mais de Deus. Não existe cristão ou comunidade que viva sozinha, viva numa ilha. Então a gente precisa voltar, né? A comunidade já voltou com um monte de coisa, já temos grupo de oração, já temos as santas missas que não pararam, e inclusive agora vão ter até retiros, né? Retiro de cura interior agora em dezembro e tudo mais. Então se deixa um recado para os irmãos, fala assim, irmão, continue voltando, volte você que ainda está com medo, para que a gente assim lute contra esse medo, né? Sim. A gente sabe que sempre tem dito isso, que a doença existe, mas assim, virou uma coisa assim muito mais de medo do que a própria doença em si, né? Sim. Então, deixa um recadinho para nós aí. Sim, bem amado irmão, nós te convidamos para voltar para a igreja, você que ainda não voltou para a igreja. O próprio Jesus Cristo, que era filho de Deus, que era um homem, que era humano e que era Deus, ele optou por viver no meio de pessoas, né? Quem somos nós, humanos mortais, que não vamos, que podemos ter a pretensão de achar que nós somos capazes de viver sem o convívio das pessoas, sendo que o próprio Jesus Cristo optou por estar no meio de pessoas. Então, claro que tomando todos os cuidados necessários nesse momento que nós estamos vivendo, mas vamos voltar à participação da igreja, estejamos mais próximos de Deus, né? Que esse momento não seja um momento, uma pandemia de uma doença, de hospital, mas que a gente tenha cuidado também para que isso não se torne uma pandemia de doenças espirituais, com a solidão, com a vida solitária dentro de casa, que a gente possa cada vez mais voltar para a gente poder se aproximar de Jesus Cristo Eucarístico, que não nos falte Jesus Cristo Eucarístico e também a vida fraterna. Yuka, mais uma vez, muito obrigado. Yuka, mais uma vez, muito obrigado, tá? E você, irmão, que nos assiste, peço, você que ainda não é sócio, se tornar sócio da comunidade Boa Nova, para que nós possamos continuar evangelizando. E você que já é sócio, peço que continue contribuindo conosco e nos ajudando a levar a Boa Nova a todas as pessoas que ainda não conhecem e que necessitam muito da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz e até o próximo programa.